Tinha muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Bom, mister, ontem teve pagodinho. Eu vou falar pra você. Ô, Jô, você não contava que o Corinthians fosse perder. Fala comigo aqui, ó. Eu e você, Jô. Eu achava que você era sambista, não pagodeiro, porque você largou da sua mulher a primeira vez, você foi pro samba, tá? Aí vai lá, você tá todo feliz, tá machucado, né? Tá machucado. Ô, Jô, tá machucado, olha lá. Meteu lá um gorrinho, igualzinho do Fernandão Carvalho, olha lá. Meteu lá um gorrinho bonitinho e foi pro pagode. Ele falou assim, vou meter o telão no Coringão vai ganhar fácil do Cuiabá. Tô tranquilo. Eu festejo aqui. Eu festejo aqui. Tá todo mundo em torno aqui, tudo corintiano. Aí o Endel, a lei do ex, é impressionante, hein? Que golaço, hein? No peito, lá no cantinho. É com o Cássio, o tamanho do Cássio. E a bola foi lá no cantinho. Aí começou a fervilhar. Aí veio um simpático torcedor do Corinthians e fez uma boa montagem, porque ele filma o placar do jogo e o jogo parecendo lá. Aquele bonequinho do Duração não parava de jeito nenhum. Olha lá, ele filma lá o placar, olha lá. E deu uma bicadinha ainda. E deu uma bicadinha na cerveja. Ele dá lá, ele filma o placar. 1-0. E o Jô no pagode lá, tocando, machucado, né? Que nem o Daniel Alves daquela vez, né? Operou o braço e foi tocar, né? Exato, é. Olha o golinho. Olha lá, amigo. Ele deu um golinho, ele deu uma bicadinha. Anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. É o famoso gelo via oral, né? Gelo via oral. Gelo via oral. Ô, mister, então era anti-inflamatório que o Jô tava tomando, que ele estava machucado? Eu acho que sim, né? Foi, né? Sou assessor do jogo. A gente que pensa maldade. Ô, mister, ele foi surpreendido com esse gol do Wendel, né? Ele não esperava por isso, né, mister? Sabe o que acontece, Edmar? Eu acho que, pelo problema dele, que é físico, e ele tá ali e não tá fazendo nenhum esforço, eu acho que até aí não tem nada a ver. Mas, por outro lado, o jogador de futebol é uma figura pública. É muito burro. E aí você está representando uma instituição, que é o Corinthians. Você está desrespeitando os seus colegas de trabalho. Por quê, Edmar? Você fala, mas o que tem a ver ele, sabe, se divertindo com os colegas de trabalho? Era o momento do jogo, né, Edmar? Ele poderia estar assistindo. Porque no jogo você vê os erros. Porque no treinamento é difícil, né? Você corrigir algumas coisas. Mas no jogo, normalmente, é que você vê o que acertou ou não na semana. E cadê o Jô? O Jô tá no pagode, não estava nem assistindo o jogo. Nossa, Tatinho, pior de tudo, ele não foi treinar hoje. Não, ele faltou ao treino hoje. Faltou ao treino! O Corinthians! Que nem fala o Neto. O Neto fala por si só. O Neto bate na tecla que ele tem que ser mandado embora. Pra começar, desculpe, não era nem pra trazer o Jô de volta. Foi desespero. Sabe aquele detalhe? Não tem centroavante no mercado? Sim. Ah, vamos dar uma resposta pro torcedor, vamos trazer o Jô. Só que não é o Jô tá envelhecido. Não é o Jô de 5, 6 anos atrás. Ah, mas ele tem que ser coerente, então. O Jô em 2005. O Tevez marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians aqui no Limeirão. Narrei o jogo, 2-0 pro Corinthians na Inter. O Jô fez o primeiro gol, 2005. Mas nós estamos em 2022. Edmar, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aí veio Renato Augusto, Paulinho, William. Todos os jogadores foram repatriados também como Jô. Mas você vê, eles não são envolvidos em confusão, com exceção do Roger Guedes. Mas o Roger Guedes sempre foi. Por falar, né? Polêmica. O problema do Jô não é agora, né? É noite. Sim. Mas não é recente. Todos os clubes. Foi. Escuta, Só que quando o Jô estava resolvendo pro Corinthians, tava tudo, ninguém tocava nesse assunto. Mas ele sempre foi da noite. Ele gosta. Mas, Tatinha, eu não sou contra. Eu acho que o jogador tem que ter vida. Sim. E outra, você pensa que o jogador não gosta de chegar todo mundo bajulando, tirando foto, massageia o ego, né? Massageia. Eu não tô dizendo que o jogador não pode frequentar a noite. Agora, o Jô, e durante um jogo do Corinthians, se ele tivesse suspenso, não teria problema. Sim. E eu acredito, ele tá suspenso com o 3º cartão amarelo. Pô, vai lá, ele tá curtindo o dia lá, tá vendo o jogo e tá tocando. Pô, mas o cara tá machucado, desfalcou o Corinthians. Pô, vai se cuidar, dorme cedo, a lesão cicatriza mais rápido. Sim, ajuda na recuperação, descanso. Pelo amor de Deus. Não seria tão impactante, né, se fosse por suspensão, mas já faltaria com respeito. Agora eu te pergunto, se o Corinthians ganha de 1-0, teria essa repercussão? É bem provável que não. Não, ninguém ia estar falando que o Jô tava... poderia estar falando, mas não desse tamanho, né? Não, sabe o que teriam falado? Assim, olha o momento do Corinthians. A confiança é tão grande que o Corinthians ganha do Cuiabá e o seu centroavante tá tocando pagode com os amigos. Se o Corinthians tivesse ganho de 1-0... Ou iria exaltar o elenco como também. Estaria falando pro Jô hoje?
Ninguém estaria falando nada. Você. Não, nem tocaria no assunto. É o resultado. É o resultado, ele deu azar. Ele não esperava que o Corinthians fosse perder pro Cuiabá da forma como perdeu. Agora, uma coisa é certa. E graças ao Cássio, não foi mais. Sim. Uma coisa é certa, né, Edmar? Por ele estar num ambiente público, ele sabia que podia ser filmado. Hoje todo mundo tem o celular no bolso. O que é pior, Então, acho que ele não estava ele desafiou, Mister, ele desafiou o tamanho do Corinthians. Sim. Ele brincou, né? Ele brincou. Se ele tivesse jogando, com todo o respeito, na Chapecoense, na Portuguesa, tudo bem. Pô, mas é Corinthians. É um campeonato brasileiro. Pro pessoal do ambiente de trabalho não é legal, Edmar, porque eu digo o seguinte, o pessoal tá trabalhando lá, você não tá relacionado, até aí é um ponto. O segundo é que eu tô dizendo, ele tem que acompanhar o jogo. Ele faz parte daquele time. Sim. Ele tem no mínimo que tá torcendo, né? Você jogou futebol e muito bem, por sinal. Como é que você reagiria, por exemplo, se o Jô fosse seu companheiro de time? Na reapresentação. Eu acredito que o pessoal vai conversar com Eu ele. também acho que vai dar uma enquadrada nele. Vai, porque Com é, certeza. que eu tô dizendo, É uma questão falta de respeito com quem estava no compromisso, né? E outra, o ambiente tá em paz, Sim. entre aspas. Pô, o Corinthians perdeu, mas tá líder. Hoje ele pode ser ultrapassado pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro. Até aí, tudo bem. Sabe? Mas, pô, é a mesma coisa que você cutucar um enxame de abelha e vem tudo em você. Só que por um lado, ele levou né, o foco de uma derrota, quer dizer, ele triplicou Só que por um lado ele tirou o foco o assunto. dos responsáveis Sim, pela isso. derrota. Então, né? mas quem foi o responsável? O técnico do Corinthians. Mas o treinador. Pô, mas Uma estratégia que não eu deu achei certo. que o Adilson Batista era o maior gênio. Ao contrário do futebol brasileiro. O inventor, tanto que ele ganhou o apelido de professor Pardal. Mas igual o Vitor Pereira... Gente, o tal do bambu não dá. Não dá, Tatinha. Mas eu acho que o esquema que ele montou também... A questão é o seguinte, né, Edmar? A gente só vai ver se a estratégia deu certo no final do jogo. E ele montou, a intenção dele era dar uma velocidade maior no jogo, com jogadores mais jovens, e depois colocar qualidade. Não com a mesma intensidade física, de ritmo Sim. também, mas dar mais qualidade. A intenção dele foi essa. Só que quando os jogadores que entraram, que são praticamente os titulares, estava perdendo. Aí você entra na pressão. O Corinthians exerceu também, sabe, uma pressão em cima. Pelo menos o Cuiabá, Edmar, jogou depois do 1-0 praticamente contra o relógio. Fez duas marcações, duas linhas baixas, né? Intensificou a marcação e sofreu pressão no Corinthians. Aí fica aquela coisa, a competência para botar para dentro. É difícil, eu digo, hoje um time faz um gol e fecha lá atrás, é difícil para você reverter. Esses jogadores que entraram, melhorou o Corinthians. O Corinthians deu pressão, mas não deu qualidade. Lógico. Mas deu pressão. Agora, a questão é também, né, Edmar? Se a estratégia dele dá certo, todo mundo fala que ele foi estrategista. Tanto que o Corinthians não perdia 11 partidas. Sim. Era uma invencibilidade grande. Agora, uma realidade... E o Milton Neves falou uma verdade. É inacreditável o Corinthians ser líder do Brasileirão com o time que tem. Não, agora existe uma realidade em cima de tudo isso. Ele tá certo. Edmar, nós estamos questionando um treinador que é líder do Campeonato Brasileiro. Acho que o problema maior é como o Corinthians vem se conduzindo Sim. dentro de campo. Mas o resultado não dá para você colocar em xeque. O Corinthians é o líder. Sim. Nós estamos questionando o líder da competição. E ele está à frente de Atlético Mineiro, está à frente de Flamengo, de Palmeiras. Em nenhum momento a gente citaria que o Corinthians seria o líder, né? Mas pelo futebol que o Corinthians vem desempenhando, você vai dizer que o Corinthians está evoluindo? Não está. Não tá. O Corinthians não está evoluindo. Aí cai a questão da verdade. Para você ser campeão jogando mal, impossível. Isso é verdade. Você consegue um determinado ponto, uma sequência de 3, 4 jogos você vencer, não convencendo, mas você não vai ganhar 10 jogos em 15 disputados jogando mal. E aí fica comprometido essa liderança do Corinthians. Então, o que a gente está avaliando aqui é o desempenho e não o resultado. Porque o resultado não dá para contestar, o Corinthians é líder. Perfeito. Bom, uma outra notícia do Corinthians, está voltando o Ramiro, volante, tá? O jogador estava nos Emirados Árabes, defendendo o Al-Wash. O contrato foi encerrado, ele disputou 30 jogos nos Emirados Árabes, marcou 2 gols, deu 5 assistências, retorna ao timão, ele tem contrato até o final do ano, vai decidir o seu futuro,
Pelo Timão, 106 jogos, 6 gols e 5 assistências. Uma boa o Ramiro voltar? Pra compor elenco, sim. É um jogador que vai ajudar. Creio que seja melhor que Rony, melhor que Xavier. Então ele vai ajudar nesse momento de rotatividade do elenco.